Se você assiste esse vídeo até o final, vai entender por que a cidade de São Benedito do Vale nunca mais foi a mesma. Deixa o like aí, porque essa história vai te perseguir, prometo. Junho de 1993, interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha que você nunca ouviu falar, mas que viveu o inimaginável nos anos 90. Os moradores acordavam, ou tentavam acordar, com um barulho que nenhum veterinário conseguia explicar. Nenhum polícia conseguia resolver. Nenhuma arma conseguia frear. Era um som primitivo, ancestral, que vinha da mata como se a própria terra estivesse gritando de dor. Um som que fazia os cabelos das pessoas eriçarem mesmo durante o dia, mesmo quando estava quente, mesmo quando não havia razão racional para ter medo. Tudo começou quando seu Aldemar encontrou a égua. Não era só uma égua morta. Era uma égua destruída. Aquele animal que ele criava há 15 anos, que tinha valor, que tinha significado. Estava ali, pernas apontando em ângulos que ossos não deveriam apontar, as costelas expostas como as teclas de um piano antigo tocando a música mais horrível do mundo. O delegado chegou aquele dia com um café ainda fumegando na mão. Olhou para o corpo do animal, piscou, rascunhou um papel qualquer e disse aquilo que todos queriam ouvir: deve ter sido onça. Coisa de animal selvagem mesmo. Problema resolvido. Arquivo fechado. Voltemos às nossas vidas normais. Mas a vida em São Benedito do Vale nunca mais seria normal. 7 dias depois, exatamente 7 dias depois, o primo de seu Aldemar encontrou 3 ovelhas pertencentes a seu neco espalhadas pelo pasto. Não havia luta. Não havia sangue desperdiçado. Havia algo muito pior. Havia precisão. Os pescoços abertos em linhas perfeitamente simétricas, o sangue drenado como se alguém tivesse feito aquilo com premeditação, com conhecimento, com vontade. Seu neco era homem de fé, ia à missa todo domingo, rezava o terço toda sexta-feira, benzecia as plantas quando elas ficavam fracas. Mas naquela noite, deitado na cama, ele rezou de um jeito diferente. Rezou pedindo proteção, rezou pedindo que aquilo passasse, rezou rezando que nunca mais voltasse. Sua prece não foi atendida. Os cães começaram a desaparecer. Primeiro foi o da farmácia, um vira-lata chamado Duque que dormia na porta e que todos conheciam de vista. Pois bem, Duque não acordou um dia. Encontraram apenas as pegadas, pegadas grandes, pegadas que não eram de qualquer animal que circulava por ali, pegadas que sugeriam algo maior, algo diferente. Depois veio o do boteco. O botequeiro chorou, de verdade chorou, porque aquele cachorro era companhia, era aquela presença constante que fazia a solidão da vida parecer mais leve. E depois o da igreja, que dormia nos degraus da entrada e que o padre alimentava todas as manhãs com restos de refeição. Todos desapareceram em um período de 10 dias. A cidade começou a sussurrar, nos bares, nas casas, nos quintais, nos campos. Os sussurros evoluíram para conversas. As conversas evoluíram para boatos, e os boatos evoluíram para medo. Aquele medo primitivo que vive no fundo do peito de todo ser humano. O medo do desconhecido. O medo do invisível. O medo do que caminha na escuridão e que ninguém consegue ver, mas todos conseguem sentir. Foi então que Dona Marisa apareceu. Ela tinha 83 anos, ou talvez 103, ninguém sabia ao certo. Tinha aquele rosto coberto de rugas que contam histórias de gerações. Era uma das poucas pessoas que ainda lembrava das histórias verdadeiras, das lendas que não vinham de livro nenhum, mas que vinham dos lábios de gente que havia visto coisas que a vida moderna prometia que não existiam mais. Dona Marisa sentou-se no boteco em uma sexta-feira à noite, pediu um suco de açaí, ela não bebia, dizia que o corpo é templo, e começou a falar, lentamente, com peso, com a certeza de quem conhece a verdade porque a verdade foi sussurrada para ela através de gerações de avós, bisavós, tataravós. Tem um 7º filho aqui na cidade, ela disse, olhando para um ponto indefinido na parede, como se conversasse com fantasmas que ninguém mais conseguia ver. Um 7º filho sem batismo. Criança amaldiçoada. Criança que nasceu para sofrer e fazer sofrer. É assim que funciona. A maldição não escolhe. A maldição apenas é. O botequeiro riu. Riu porque não tinha coragem de acreditar. Riu porque a alternativa era admitir que as histórias da vovó dele eram verdadeiras. Riu porque rir é mais fácil que encarar o abismo. Riu porque nós rimos quando temos medo. Mas 3 dias depois, 3 dias, o filho mais novo do botequeiro ficou doente. Febre de 40 graus. Delírio. Gritava coisas que criança de 7 anos não deveria gritar. Gritava pedindo para alguém parar.
pedindo para alguém desaparecer, pedindo para a coisa sair de perto dele. Gritava noites inteiras enquanto a mãe rezava ao lado da cama, implorando para santos que não respondiam. O menino sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou com um vazio nos olhos. Uma ausência, como se parte dele tivesse sido levada embora naquelas noites de febre e delírio, e nunca mais retornasse. Naquela noite, quando o sol caiu sobre São Benedito do Vale e a escuridão tomou conta das ruas de terra batida e das casarões coloniais, a lua começou a subir no céu, e era cheia, redonda, branca, indiferente, indiferente ao sofrimento que estava prestes a acontecer, indiferente às vidas que seriam transformadas. E na escuridão, algo acordou, algo que já estava dormindo há tanto tempo que ninguém mais se lembrava de seu rosto, algo que respirava quando a lua brilhava assim. Algo que precisava sair, algo que havia sido confinado por 7 anos inteiros, esperando esse momento. Tudo mudaria naquela noite. O mundo racional que aqueles moradores conheciam, o mundo de 1993, de modernidade, de delegacia de leis, seria desafiado por algo que vinha de tempos ancestrais, tempos de quando o Brasil era apenas mata, tempos de quando coisas indefiníveis caminhavam entre as árvores. Tempos que ninguém pensava que ainda existiam, mas eles ainda existiam, e estavam acordando. Seu Zé da Bananeira era o tipo de homem que não acreditava em medo. Tinha 62 anos, espingarda calibre 12 que herdou do pai, uma arma que havia tirado a vida de inúmeros animais ao longo de décadas, e a convicção inabalável de que problema de animal se resolve com bala. Ele já havia caçado onça, já havia enfrentado cobra de 4 metros que dormia embaixo de sua cama, já havia sobrevivido a coisas que a maioria das pessoas da cidade nem imaginava que existiam. Seus amigos o consideravam lenda viva, aquele que não tinha medo de nada porque já havia visto tudo. Então, quando os homens da região, seu Neco, o primo de seu Aldemar, o farmacêutico, mais 3 vizinhos, homens de coragem duvidosa mas de convicção inabalável, procuraram por ele naquela tarde quente de 23 de julho, seu Zé não hesitou. Reuniu a espingarda, 2 tambores de munição que brilhavam sob a luz do sol poente, e disse aquela frase que todo homem diz quando não entende a dimensão do que está prestes a enfrentar: a gente mata isso hoje e pronto. Problema resolvido. Aquelas palavras ecoariam na mente dele para o resto da vida. Ecoariam nos momentos em que ele acordava à noite suando. Ecoariam quando via sombras se moverem de forma estranha. Ecoariam até o dia em que ele morresse. Eles se posicionaram por volta das 21 horas, quando a escuridão já havia tomado conta completamente. Atrás da cerca de arame farpado que delimitava a fazenda de seu Neco, aquela cerca que havia sido construída para manter animais dentro, não para manter coisas fora. A lua ainda não estava completamente cheia. Faltavam talvez 2 horas para o pico, para aquele momento em que a lua estaria perfeitamente redonda e branca no centro do céu, mas já brilhava forte o suficiente para lançar sombras longas sobre o milharal. Sombras que pareciam se mexer mesmo quando o vento não soprava. Sombras que pareciam respirar. Seu Zé distribuiu os homens em posições estratégicas com a precisão de alguém que havia caçado a vida inteira. Um de cada lado da cerca. 2 virados para a mata, aquela mata antiga que cercava a fazenda como um mar verde de incerteza. Um cobrindo a retaguarda, observando o caminho pelo qual a criatura pudesse tentar fugir. Todos armados, todos em silêncio, todos ignorando que o silêncio é o aviso mais importante que a natureza pode dar. Passaram-se 40 minutos de tensão absoluta. 1 hora. 1h30. Nada. O silêncio continuava. Os insetos da mata pareciam ter desaparecido, como se toda a vida animal soubesse que algo estava prestes a acontecer e decidisse se esconder. O farmacêutico começou a sussurrar que era tudo lenda, que provavelmente era mesmo onça, que talvez tivessem matado o animal dias atrás e essa era apenas a paranoia coletiva fazendo seu trabalho, que talvez, só talvez, eles estivessem aqui gastando munição por nada. Seu Zé não respondeu, apenas ficou ali, olhando para a mata com aqueles olhos que já haviam visto muita coisa, o dedo descansando ao lado do gatilho. Não sobre o gatilho, porque seu Zé sabia que disparar acidental em situação de tensão era como entregar a vitória para o inimigo. E então veio o som. Não foi um som de animal comum. Não era o grito de uma onça, que é duro e gritante e que você consegue localizar perfeitamente. Não era o rosnado de um cachorro, que é constante e previsível, e que segue as regras da natureza. Era algo que parecia vir de múltiplas camadas de existência ao mesmo tempo.
Era como se algo humano e algo animal estivessem usando a mesma garganta simultaneamente. Era como se a própria confusão entre espécies tivesse se materializado em som puro. Era como se o universo estivesse gritando através de uma garganta que não estava equipada para fazer aquilo. O milharal tremeu, primeiro em um ponto, depois em vários. As plantas se partiam, não pelo vento, mas por algo que caminhava através delas com propósito. E então, como se a própria Terra estivesse cuspindo aquilo para fora de si mesma, como se o planeta tivesse decidido que não podia carregar aquilo em suas entranhas por mais tempo, ela emergiu. Ninguém estava preparado para aquilo. Nem seu Zé, que havia caçado uma vida inteira e que pensava conhecer cada criatura que caminhava na mata. Nem o primo de seu Aldemar, que havia crescido ouvindo histórias de horror do avó. Nem o farmacêutico, que havia estudado biologia em livros e sabia que aquilo era impossível. A criatura tinha aproximadamente 1,80 m de altura, talvez um pouco mais, talvez 2 metros quando estava em pé sobre as patas traseiras. O corpo era coberto por uma pelagem que oscilava entre o avermelhado escuro e um negro profundo, como se a própria luz lunar tivesse dificuldade em defini-la, como se a criatura existisse entre cores, entre realidades. As patas dianteiras eram longas, musculosas, alongadas, terminadas em garras que pareciam ter sido afiadas em pedra por 1000 anos. As patas traseiras eram mais curtas, mais recurvadas, como se aquele corpo nunca tivesse sido designado pela natureza para existir de forma coerente. Mas era a cabeça que congelava o sangue de qualquer ser vivente que a observasse. Era um lobo. Mas não era. Os traços felinos estavam ali, o focinho alongado, as orelhas pontudas que se mexiam independentemente uma da outra, os dentes que você podia contar mesmo de longe porque eram muitos dentes, mais dentes do que qualquer animal deveria ter. Mas na testa, nas sobrancelhas, no contorno dos olhos, havia algo profundamente humano. Havia inteligência destilada. Havia intenção. Havia o reconhecimento daquele que sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Havia a marca de algo que já fora criança. Os olhos eram amarelos. Não o amarelo comum dos animais noturnos, aquele amarelo que brilha nos refletores de carros e que você consegue explicar com biologia. Era um amarelo que brilhava como fogo. Um amarelo que queimava. Um amarelo que parecia conter séculos de sofrimento condensado em 2 pupilas pequenas e redondas. Seu Zé respirou fundo, aquele tipo de respiração que você faz quando sabe que está prestes a fazer algo que vai mudar sua vida para sempre. Levantou a espingarda com a precisão de alguém que havia feito aquilo 1000 vezes. Camaradas, ele disse, com a voz que sempre usava quando as coisas ficavam sérias, uma voz baixa, controlada, quase sem emoção. Deixa eu fazer isso. Disparou. O som da espingarda ecoou pela noite como um trovão em dia de tempestade. O cartucho de chumbo cortou o ar. Você podia quase ver a trajetória da bala, aquele caminho invisível de morte, e atingiu a criatura no peito esquerdo com uma precisão que seria admirável se não fosse terrível. A criatura foi lançada para trás, as patas dianteiras deixando o chão por um momento, aquele corpo massivo sendo rechaçado pela força bruta da munição. Sangue respingou no milharal. Sangue preto. Sangue que fumegava levemente sob a luz da lua como se fosse vapor. Sangue que não parecia sangue de nada que houvesse existido na Terra antes. Sangue que parecia pertencer a outro reino, outra dimensão, outro tipo de existência. Mas ela não caiu, seu Zé recarregou, seus dedos se movimentavam por instinto puro, treino de décadas tomando conta do corpo, e disparou novamente. E novamente. 3 tiros em sequência rápida, cada um acertando aquele corpo que não deveria estar ali, cada um descarregando chumbo dentro daquela criatura como se a solução para o impossível fosse simplesmente mais força. E a criatura apenas ficou ali, sangrando aquele sangue preto, respirando pesadamente, olhando para seu Zé com aqueles olhos amarelos que ardiam. Olhando com algo que parecia ser reconhecimento, como se a criatura conhecesse aquele homem de alguma forma, como se houvesse compartilhado existência com ele em alguma vida anterior. Ou talvez fosse algo pior, talvez fosse interesse. E então ela abriu a boca, não para rosnar, para falar, ou quase falar. Era um som que poderia ter sido palavras em outra existência, em outro universo onde coisas assim conseguissem se comunicar. Era um som que carregava peso e significado imensuráveis, como se alguém estivesse gritando de muito longe, através de várias dimensões, através de camadas de realidade,
tentando contar algo importantíssimo, tentando comunicar algo que ninguém conseguia entender. Os homens atrás da cerca ficaram paralisados, porque naquela batida, naquele som que não era exatamente som, tinha algo de apelo, tinha algo de desespero, tinha a voz de alguém, de algo que havia sido abandonado há muito tempo. E então a criatura correu, não para atacar, para fugir. Saltou a cerca de arame farpado como se a cerca não existisse, porque para uma criatura daquele tamanho e força, a cerca não existia, e desapareceu na mata com uma velocidade que nenhum animal terrestre consegue alcançar, com um movimento que desafiava as leis da física, com uma determinação que sugeria que ela sabia exatamente para onde ia. Seu Zé permaneceu ali, a espingarda ainda levantada, o dedo ainda próximo ao gatilho, o corpo inteiro tremendo. O primo de seu Aldemar começou a gritar, aquele tipo de grito que sai de quem viu algo que quebrou completamente sua compreensão do mundo. O farmacêutico vomitou, literalmente vomitou enquanto se ajoelhava no chão, o corpo recusando aceitar aquilo que os olhos haviam visto. Os outros homens apenas tremiam, e então, quando o silêncio voltou, aquele silêncio profundo e absoluto que só existe após o horror genuíno, quando até os insetos têm medo de fazer barulho, eles perceberam, a criatura havia deixado rastros de sangue, rastros que levavam mata adentro, rastros que sugeriam que sim, aquilo era real, sim, aquilo existia, e sim, aquilo estava ferido. Seu Zé olhou para seus companheiros com aquele rosto que envelheceu 10 anos em 5 minutos. Pegamos a espingarda novamente amanhã, ele disse, com a voz que tinha quando alguém mordia mais do que conseguia mastigar. Uma voz que suplicava para ser verdade, para que a solução fosse tão simples quanto munição e determinação. Essa coisa não vai sair viva de São Benedito do Vale. Prometo. Nenhum deles sabia, e talvez fosse melhor não saber, que aquela criatura não era algo que pudesse ser caçado como onça. Não era algo que pudesse ser morto com chumbo e determinação humana. Era algo muito mais antigo. O delegado Moacir tinha 51 anos e já havia visto muita coisa em sua carreira. Assassinatos em crimes passionais. Roubos. Estupros. A miséria e a desgraça que só uma delegacia de interior consegue revelar. Mas aquilo que estava acontecendo em São Benedito do Vale era diferente. Era algo que seus 30 anos de experiência não conseguiam classificar em nenhuma categoria conhecida. Agosto de 1093, um mês havia se passado desde o confronto de seu Zé com a criatura. Um mês em que a cidade tentava fingir normalidade enquanto a normalidade caminhava por suas ruas todas as noites. Porque ela voltava. Toda noite não, a cada 29 dias e meio, exatamente, a criatura acordava. E quando acordava, matava. O delegado tinha um caderno, onde anotava tudo. Não com a esperança de resolver o caso. Ele já havia deixado de acreditar que aquilo pudesse ser resolvido. Mas com a esperança de encontrar um padrão. Porque toda coisa tem padrão. Toda coisa deixa rastro. Toda coisa pode ser entendida se você observar com cuidado suficiente. 24 de julho. Seu Zé confronta a criatura. Disparos. Sangue preto. 23 de agosto, noite de lua cheia novamente. Desta vez a criatura não aparece na fazenda de seu Neco. Aparece na zona rural, a 4 quilômetros de distância. Encontram uma vaca inteira aberta, as vísceras espalhadas como as páginas de um livro antigo. O coração estava literalmente pendurado em um ramo de árvore. 22 de setembro, lua cheia. A criatura ataca um galpão onde guardavam cavalos. Matou apenas um privilégio. Talvez, porque o galpão tinha 4 animais. Deixou os outros intocados. Apenas escolheu um e o destruiu com uma precisão que sugeria conhecimento, que sugeria seleção. 20 de outubro, lua cheia novamente. Desta vez não foram animais. Dessa vez foi diferente. Seu Milton era um homem de 72 anos que vivia isolado em uma cabana a cerca de 5 quilômetros da cidade, criando porcos. Tinha fama de excêntrico, a maioria das pessoas evitava. Mas era inofensivo. Era apenas um velho que havia escolhido solidão em vez de companhia. Encontraram ele na cama. Na verdade, não encontraram, o que encontraram foi o que restava dele. O corpo havia sido literalmente despedaçado, mas de uma forma que sugeria ritual. Os membros removidos com cuidado. Dispostos em padrão. O rosto completamente apagado, literalmente apagado, como se alguém tivesse querido remover toda a identidade do corpo. E sobre o corpo, escrito em sangue preto na parede branca da cabana, havia símbolos. Símbolos que o delegado Moacir não conseguia identificar.
símbolos que pareciam ter sido feitos com inteligência, com propósito, com mensagem. Foi quando Dona Marisa apareceu novamente na delegacia. Desta vez ela não estava em um boteco. Desta vez ela estava em pé, diante do delegado, com uma expressão que misturava compaixão com resignação. Como se estivesse olhando para alguém que estava caminhando para uma beira de um precipício e não conseguia mais ser impedido. Aqueles símbolos, ela disse, sem ser convidada a falar, são do dialeto antigo, do tupi antigo. Meu bisavô me ensinou quando eu era criança. Ele os via em sonhos, dizia que era comunicação com os espíritos. O delegado piscou. E o que dizem? Dona Marisa respirou fundo. Respirou como quem está prestes a soltar uma bomba. Diz, me reconheçam. Deem nome. Libertem da maldição. Silêncio na delegacia. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que te faz entender que você está diante de algo que transcende a realidade que você conhece. É impossível, o delegado disse, mas para si mesmo. Tupi, símbolos antigos. Dona Marisa, nós estamos em 1093, isso é, real. Ela completou. Claro que é real. Mais real do que qualquer coisa que você acredita ser real. Aquela coisa que caminha por aí não é um animal, delegado. É uma criança. Uma criança que nasceu sob maldição. Uma criança que não recebeu batismo. Uma criança que é sétima filha de sétima mãe, e por isso está condenada a vagar entre dois mundos, nunca pertencendo a nenhum deles. O delegado Moacir sentou-se lentamente. Quantos? Ele perguntou. Quantos o quê? Quantos o quê? Quantos sétimos filhos tem nessa cidade? Dona Marisa não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou pela janela da delegacia, para a rua lá fora onde as pessoas continuavam suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Como se a normalidade não fosse apenas um véu fino separando-as do abismo. Pelo menos 3, ela finalmente respondeu. Talvez 4. Talvez mais. As pessoas não falam disso. As pessoas tentam esconder. Mas o destino conhece seus filhos. Ela se virou para o delegado. E uma delas já está acordada. Nos dias seguintes, nos dias que antecederam a próxima lua cheia de novembro, o delegado Moacir tentou investigar. Tentou encontrar registros de nascimentos. Tentou reconstruir genealogias. Tentou usar a lógica racional de um homem moderno para entender algo que vivia completamente fora dos parâmetros da razão. O que ele descobriu o aterrorizou. Havia sim um sétimo filho. Uma sétima filha, para ser exato. Uma menina nascida em 1976 para uma família que já tinha 6 filhos. Batizada. Não, porque a mãe havia morrido no parto. Porque o pai havia enlouquecido de pesar. Porque a criança havia sido criada por avós que achavam que água benta era suficiente. Criança que desapareceu em 1987, aos 11 anos de idade. Desapareceu literalmente. Uma noite simplesmente se foi. A família procurou. A polícia procurou. Ninguém encontrou. Mas a cidade se lembra dela. Se lembra de como era estranha. De como tinha dificuldade em se integrar. De como durante as noites de lua cheia, gritava coisas que criança não deveria gritar. O delegado fechou o arquivo. Fechou e trancou. Porque algumas verdades não são feitas para serem compartilhadas. Algumas verdades apenas destroem. E quando a próxima lua cheia chegou, aquela de 1993, a criatura voltou. Mas desta vez não atacou animal. Desta vez atacou a própria cidade. Invadiu a igreja pela madrugada. Arrancou a cruz do altar. Deixou aquela cruz pendurada em uma árvore próxima, ainda pingando sangue preto. Deixou uma mensagem escrita em sangue na nave. Eu também rezei. Eu também pedi. Ninguém ouviu. Invadiu a escola. Não matou ninguém. Não havia crianças presentes à noite. Mas destruiu cada livro, cada caderno, cada símbolo de educação que ela nunca tivera. E finalmente chegou à delegacia. O delegado Moacir estava acordado. Estava esperando. Tinha a espingarda de seu Zé na mão, emprestada, porque seu Zé se recusava a sair de casa nas noites de lua cheia. O delegado olhou para a criatura quando ela apareceu pela janela, não entrou, apenas apareceu ali, como se as paredes não fossem obstáculo. E aquela criatura, aquela menina que havia desaparecido 6 anos atrás, olhou para o delegado com aqueles olhos amarelos que queimavam. E o delegado viu ela. Pela primeira vez, verdadeiramente viu. Viu a criança sob a forma da besta. Viu o sofrimento. Viu os anos de solidão. Viu a existência entre dois mundos, pertencendo a nenhum. E o delegado Moacir, que havia sido policial por 30 anos,
que havia seguido leis e racionalidade a vida toda. Fez algo que nenhuma lei racional poderia explicar. Baixou a espingarda. Qual é o seu nome? Ele perguntou. A criatura abriu a boca, e pela primeira vez desde seu desaparecimento, uma palavra, uma única palavra, saiu daquela garganta que era simultaneamente humana e bestial. Um nome que havia sido esquecido, um nome que a cidade havia tentado sufocar. Maria Benedita, a criatura sussurrou. E naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Maria Benedita chorou. Chorou como uma menina que havia visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Chorou como alguém que finalmente havia sido reconhecida. Mas o choro não liberou a maldição. O choro apenas confirmou que ela existia. E quando a próxima lua cheia chegaria, dali a exatamente 29 dias e meio, ela acordaria novamente. E o ciclo se repetiria. E continuaria se repetindo, para sempre, até que alguém encontrasse uma forma de quebrar a maldição. Uma forma que ninguém em São Benedito do Vale sabia como encontrar. 2 anos depois do reconhecimento de Maria Benedita. 2 anos de lua cheia após lua cheia, aquele ciclo que se repetia com precisão de relógio biológico que apenas a lua conseguia marcar. 2 anos de um delegado que envelheceu uma década enquanto tentava processar o impossível, enquanto tentava viver em um mundo que ainda acreditava em leis e racionalidade. O delegado Moacir tinha agora 53 anos, mas parecia ter 80, aqueles 80 anos de alguém que viu demais, que entendeu coisas que deveriam permanecer incompreendidas, que carregava o peso de um segredo que destruiria a sanidade de qualquer pessoa. O cabelo havia embranquecido completamente, não gradualmente, mas em semanas, como se cada noite de lua cheia puxasse mais um fio de sua juventude. As mãos tremiam quando escrevia, quando prendia um criminoso comum, quando tentava fingir que era apenas um policial em uma cidade pequena enfrentando problemas pequenos. Os olhos continham aquele brilho específico de quem viu o abismo e nunca mais conseguiu olhar para outro lugar, aquele brilho que diz às pessoas que você não pertence completamente a este mundo. Dona Marisa morreu naquele inverno, aquele inverno de 1995 que foi particularmente rigoroso. Simplesmente desistiu. Parou de comer, parou de beber, parou de mover-se, como se seu corpo tivesse decidido que já havia vivido o suficiente, que havia carregado conhecimento suficiente, que estava hora de passar o fardo para alguém mais jovem. Um dia acordou morta na cama, não violentamente, não dramaticamente, apenas morta, como se tivesse negociado com a morte em um acordo que ninguém mais conseguiria entender. O padre rezou. As pessoas foram ao enterro. A vida continuou, porque a vida sempre continua, indiferente à morte. Mas antes de morrer, Dona Marisa deixou uma carta lacrada com o delegado Moacir. Uma carta pequena, pesada com significado, que ele só deveria abrir quando não tivesse mais opção. Quando chegasse ao fim da linha. Quando descobrisse que toda lógica havia falhado. Esse momento chegou em março de 1995. O delegado Moacir estava sozinho em seu gabinete. Aquele gabinete que havia se tornado uma segunda casa, ou talvez uma primeira prisão. Ele abriu a carta com as mãos tremendo, com a certeza absoluta de que ninguém deveria vê-lo naquele momento, não em sua fraqueza, não em seu desespero, não enquanto seu mundo se desintegrava. A carta dizia: Delegado Moacir, se você está lendo isso, é porque chegou ao ponto em que entendeu, isso não pode ser resolvido através de métodos convencionais. Não pode ser preso. Não pode ser executado. Não pode ser medicado. Maria Benedita está presa em um ciclo que transcende o tempo e o espaço. Um ciclo que vem de tempos antigos, de quando a Terra ainda falava sua linguagem primitiva. Ela é vítima de uma maldição que vem de antes de qualquer lei que você conhece, de antes de qualquer código de condutas que você jurou proteger. Mas existe uma forma. Existe sempre uma forma, para aqueles corajosos o suficiente para tomá-la. Existe uma forma que quase ninguém consegue executar, porque exige o que a maioria dos homens não consegue dar. A maldição só pode ser quebrada de uma forma específica. Alguém precisa amar aquela criatura, não pelo que ela é, não pela forma, não pelas garras, não pelos olhos amarelos, mas por aquilo que ela foi. Alguém precisa se oferecer voluntariamente, aquela oferta que vem do coração, não do desespero. Alguém precisa, durante uma noite de lua cheia, se deixar ser reconhecida como a própria criatura. Precisa dizer o verdadeiro nome de Maria Benedita em voz alta, aquele nome que foi sussurrado para ela quando nasceu, aquele nome que ninguém mais pronuncia.
e precisa abraçá-la. Abraçá-la enquanto a transformação acontece. Abraçá-la e não soltar, não importa o que aconteça, não importa os arranhões, não importa os gritos, não importa a dor. Quando isso acontecer, quando o amor quebrar a maldição através de reconhecimento e aceitação, Maria Benedita poderá finalmente descansar, poderá voltar para casa. E você, delegado, poderá descansar também. Mas cuidado com uma coisa, porque aquele que abraçar a besta pode descobrir que o preço do amor é maior do que imaginava. Pode descobrir que salvar alguém significa carregar sua dor dentro de si. Pode descobrir que o amor não resolve tudo, que apenas torna as coisas suportáveis. Dona Marisa, o delegado Moacir, queimou a carta. Aquele ato de destruição que é quase sagrado, quase ritual. Queimou e assistiu as cinzas caírem como neve negra na lata de lixo de seu gabinete. Aqueles resíduos de papel transformando-se em pó. Porque aquilo que estava escrito era impossível. Ninguém faria aquilo. Ninguém se ofereceria para abraçar uma criatura que mata, que destrói, que é a encarnação de maldição. Ninguém acreditaria que amor, aquele sentimento frágil e irracional, pudesse quebrar uma maldição que nem magia conseguia quebrar. Mas o delegado Moacir não sabia que havia alguém na cidade que estava ouvindo tudo isso há muito tempo. Havia alguém que havia visitado Dona Marisa no hospital. Sim, Dona Marisa havia passado seus últimos dias em um hospital em Divinópolis, deitada em uma cama branca, esperando o fim. Esse alguém havia ido visitá-la, ido sozinho, sem aviso, e havia ouvido a história completa sussurrada através dos lábios que já estavam começando a falhar. Esse alguém havia entendido, naquele momento, o que precisava ser feito. Esse alguém havia recebido a responsabilidade de salvar uma criança que não conseguia ser salva de forma racional. Esse alguém era o Padre Lourenço. O Padre Lourenço era um homem que havia passado 57 anos tentando servir a Deus em uma cidade pequena. Aquela cidade de São Benedito do Vale que não havia pedido para ser seu posto, mas que havia se tornado seu destino. Havia realizado casamentos, aqueles rituais de esperança. Havia celebrado batizados, aquelas promessas de proteção divina. Havia enterrado corpos, aquele trabalho de encerramento que ninguém nunca se acostuma. Havia confortado viúvas, aquele trabalho de presença que é quase impossível de fazer bem. Havia feito tudo aquilo que um padre faz, esperando que, de alguma forma, estivesse fazendo diferença, que estivesse deixando o mundo um pouco melhor, um pouco mais divino. Mas naquele ano específico de 1995, o Padre Lourenço teve uma epifania que o aterrorizou mais do que qualquer homem deveria ser aterrorizado. Estava rezando na igreja vazia, como fazia todas as noites, aquele ritual solitário que era tanto prece quanto desespero. Estava ajoelhado diante da cruz, tentando encontrar respostas em aquele símbolo de sofrimento divino, quando sentiu a presença, aquela presença que havia aprendido a reconhecer nas noites de lua cheia, aquele peso no ar, aquela ausência de som, aquela sensação de ser observado por algo que não pertencia a este mundo, a presença de Maria Benedita observando do lado de fora, olhando para a cruz através da janela de vidro, olhando para o símbolo de um Deus que nunca havia ouvido, nunca havia respondido, nunca havia ajudado. E naquele momento específico, quando o padre olhou para aquela criatura que era meio criança e meio besta, o Padre Lourenço teve um entendimento que a doutrina nunca havia ensinado em seminário nenhum. O Deus que ele servia era um Deus de compaixão, e a compaixão exigia ação. Compaixão exigia sacrifício. Compaixão exigia estar disposto a sofrer pelo outro. O Padre Lourenço saiu da igreja, aquele movimento deliberado, aquela decisão irrevogável. Caminhou pela noite com o coração acelerado, com as pernas frágeis, com a certeza de que estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. E quando encontrou Maria Benedita, ali entre as árvores que pareciam alcançá-lo como dedos antigos, respirando aquele ar que nenhum animal deveria respirar, aquele ar que era quente demais, úmido demais, carregado demais, ele se ajoelhou. Maria Benedita, ele disse, aquele nome pronunciado em voz alta pela primeira vez em anos. Eu sei seu nome, e eu quero que você saiba que você é filha de Deus também, tão filha quanto qualquer um de nós, tão merecedora de amor quanto qualquer criatura que ele criou. A criatura rosnou, porque a criatura ainda era criatura, ainda estava presa naquela forma que era escravidão. Mas havia algo nos olhos amarelos, havia reconhecimento específico, havia um momento de pausa, aquele segundo quando a criatura hesitou, quando algo humano dentro dela reconheceu aquelas palavras.
Venha, o padre disse, estendendo a mão para aquela que não era completamente besta. Venha comigo, pela próxima lua cheia. Venha, e deixe que eu faça o que deveria ter sido feito quando você nasceu. Deixe que eu reconheça você. A criatura desapareceu na escuridão, retornou para a mata como se tivesse sido apenas visão, apenas alucinação, apenas aquilo que a mente inventa quando está desesperada demais. Mas o padre Lourenço sabia que ela viria. Maio de 1995, a próxima lua cheia, aquela noite quando o ciclo completava seu turno novamente. O padre Lourenço entrou na igreja vazio, sem assistentes que pudessem testemunhar, sem diáconos que pudessem compreender, sem qualquer outro ser humano que pudesse interferir. Porque o que estava prestes a acontecer não era para ser visto por olhos mundanos, não era para ser compreendido por lógica comum, era algo entre Deus e aquela criança perdida que havia vagado nos limites da sanidade por tanto tempo. Ele aguardou no altar, aquele lugar onde Deus supostamente residia, aquele espaço sagrado que havia se tornado palco para um milagre que ninguém reconheceria como tal, com água benta que havia sido benzida, com sal que havia sido consagrado, com rosas brancas, porque até mesmo na dor, deve haver beleza, deve haver lembrança de que este mundo contém coisas bonitas, com a certeza que o congelava de que estava prestes a fazer algo que nenhum padre havia feito antes, algo que nenhum livro de teologia conseguiria explicar. E quando a criatura entrou pela porta da igreja, não quebrando-a em fúria cega, não destruindo em desespero animal, mas simplesmente entrando, como se as portas fossem apenas uma formalidade que não conseguia contê-la, o padre Lourenço não retrocedeu, abriu os braços. Maria Benedita, ele disse, com uma voz que misturava a fé com desespero absoluto, eu reconheço você, eu vejo você, não o que você é, mas o que você foi. Você é amada, você sempre foi amada, desde o momento em que nasceu, você foi amada. E então ele fez aquilo que nenhum ser racional faria, aquilo que transcendia a autopreservação, que ignorava instinto de sobrevivência, que era puro amor em sua forma mais bruta. Enquanto a criatura se aproximava, com as garras estendidas como facas negras, com os olhos amarelos queimando com séculos de sofrimento, com aquele som primitivo que era quase linguagem saindo de sua garganta, o padre Lourenço caminhou para frente, e abraçou ela, abraçou a besta, abraçou o impossível. Abraçou aquela criança que havia sido condenada a sofrer desde antes de seu primeiro choro, aquela criança que havia sido maldita antes de nascer, aquela criança que ninguém havia amado suficientemente para salvá-la. E naquele abraço, naquele momento onde duas realidades se tocavam, onde o humano e o animal se encontravam, algo aconteceu que transcendia a explicação racional. A transformação foi lenta no início, tão lenta que quase não era perceptível. A pelagem começou a recuar, como se voltasse para dentro da pele, como se a pele estivesse engolindo aquela forma animal. Os músculos começaram a se reorganizar, aquele som de ossos se realinhando, de corpo voltando para a configuração original. As garras se retraíram, retornaram para dentro das mãos como se nunca tivessem existido. Os olhos amarelos começaram a piscar, como se estivessem acordando de um pesadelo que havia durado toda uma vida, toda uma existência paralela. Mas com a transformação veio a dor, uma dor que era mais do que física. Era a dor de estar retornando ao mundo dos vivos. Era a dor de ser uma criança novamente depois de 7 anos como besta, 7 anos de sofrer, 7 anos de matar, 7 anos de não ser nada além de instinto. Era a dor de lembrar de tudo aquilo que havia feito enquanto estava sob a maldição, cada vida animal terminada, cada presa caçada, cada pessoa aterrorizada. O padre Lourenço não soltou, não importava como ela se contorcia em seu abraço, não importava os gritos que saíam de sua boca, gritos que eram metade choro de criança abandonada, metade rosno de animal selvagem. Não importava a dor que ele sentia enquanto a criatura, em seu desespero, o arranhava e o mordia, aqueles arranhões que deixariam cicatrizes permanentes, aquelas marcas que o padre carregaria para sempre como prova de que aquilo havia realmente acontecido. Ele simplesmente repetia, sussurrava para aquela criança enquanto ela se transformava: eu vejo você, eu reconheço você, você é Maria Benedita, você é amada, você é filha de Deus. E então, em um momento que duraria apenas um segundo, mas que pareceria eternidade infinita, a transformação se completou. O que restou nos braços do padre era uma menina de 12 anos, não 13, porque um ano havia sido delinquente, perdido em forma animal, com o cabelo escuro emaranhado que caía como corda sobre os ombros.
com os olhos que ainda carregavam o amarelo residual da maldição, aquele brilho que dizia ao mundo inteiro que aquela criança havia estado em outro lugar, com o corpo magro demais, aquele corpo que havia sido mais besta do que carne e osso, com o rosto carregando toda a idade que um rosto de criança não deveria carregar, toda a dor, toda a maldição, toda a solidão. Maria Benedita estava consciente, estava ali, completamente presente, estava, pela primeira vez em 7 anos, completamente humana. E então, ela começou a chorar. Chorou como crianças choram quando finalmente encontram segurança. Chorou como aquela que finalmente podia chorar, como aquela cuja garganta havia sido usada apenas para rosnar. Chorou por cada noite que havia passado vagando entre 2 mundos, pertencendo a nenhum deles. Chorou por cada animal que havia matado sem querer, cada morte que não era culpa dela. Chorou por cada vida que havia interrompido porque não conhecia outra forma de existir, porque era apenas criança condenada. O padre Lourenço apenas assegurou: aquele abraço que era cura, que era perdão, que era reconhecimento.